Olá, meu amigo, minha amiga. O Portal do José é dirigido principalmente aos milhões de brasileiros que jamais assistirão o Portal do José. Essas pessoas que estão excluídas de tudo, né? Elas fazem parte de uma grande engrenagem onde a ignorância é democratizada, a falta de conhecimento, a falta de educação, a falta de informação, e você tem uma grande massa de pessoas que não sabem bem para onde estão indo e são chamados de 4 em 4 anos para votarem em seus representantes para defender alguns dos seus direitos ou defender os seus direitos para que a sociedade seja mais democrática e que todos tenham acesso a direitos fundamentais. Mas o que acontece é que a grande engrenagem vai jogando cada vez mais o povo na ignorância e os representantes desse povo no parlamento acabam por fazer uma série de atos contra esse povo, porque eles sabem que esse mesmo povo não vai fiscalizar, não vai tomar conta, não vai repudiar nas urnas, eventualmente, um ou outro. E tem uma questão também muito importante, né? Quando um senador ou um deputado vota numa lei que provoca a morte de uma pessoa lá na ponta, provoca a extinção de direitos de uma pessoa lá na ponta, ele não é responsabilizado criminalmente, né? Então fica muito fácil para a pessoa que tem uma inclinação para o mal de continuar a praticar o mal no parlamento. É bom lembrar que existe um pesquisador, aliás, vários pesquisadores de psiquiatria, psicologia, que informam que a política é o covil de psicopatas. Quando uma pessoa ela quer crescer muito na vida e ela não tem escrúpulos alguns, a política é o melhor ambiente, porque ela pode praticar o mal e não sentir remorsos. Mas pelo menos aqui a gente está de olho em alguns deles. E se a gente puder pelo menos deixar esses vídeos como registro, já vai servir como um puxão de orelha nessas criaturas. Eu já fiz alguns programas sobre o comportamento dos senadores e hoje a gente vai continuar nessa sequência, sempre lembrando que os políticos citados aqui no nosso portal, eu coloco a ficha que existe no TSE sobre a declaração de bens de cada um deles, para a gente entender quem são essas pessoas, de que classe social eles vêm e que interesses eles estão protegendo no Congresso Nacional. Bom, eu estava me esquecendo, se você chegou agora, se inscreva no nosso portal e ajude a divulgar os vídeos, porque eles estão chegando. Às vezes, um lugar ou outro viraliza o nosso vídeo e acaba causando algum impacto. Então, eu estou apostando nisso também. Vamos embora. Se você gostar, dê o joia, enfim, aquele negócio todo, né? Gente, a reforma da Previdência, na verdade, não é uma reforma da Previdência, ela é uma reforma fiscal. Simplesmente um bando de economistas direcionados pelas agências econômicas internacionais, os grandes grupos financeiros, eles fazem conta. Onde é que a gente pode arrancar dinheiro do orçamento de um país? Aí eles colocam lá na planilha e falam assim, olha, esse lugar aqui dá para a gente arrancar dinheiro. Arrancar dinheiro de aposentado, de pessoas mais simples. Por quê? Porque elas não reagem, elas não estão sabendo que estão sendo lesadas. Ué, mas quando é que elas vão saber que estão sendo lesadas? Só quando elas forem buscar o benefício no final da vida delas, quando elas estiverem mais fragilizadas, elas estiverem procurando alguma coisa. E qual o poder de reação que elas têm? Nenhum. Elas nem sabem que estão sendo lesadas. Então, essa é uma mecânica muito cruel. Mas existem muitas pessoas com alguma informação, alguma escolaridade, pessoas que são formadoras de opinião também, mesmo as pessoas sem escolaridade, mas que estão engajadas, estão antenadas, quando a informação chega nessas pessoas, pode ser que a gente consiga reverter algumas situações. Então vamos tratar aqui de alguns senadores de hoje. Eu começo pela senadora Cátia Abreu. A senadora Cátia Abreu foi vice na chapa do Ciro Gomes pelo PDT, e certamente o ex-governador Brizola se remoeria ou pularia dentro do túmulo ao saber que uma senadora do seu partido, partido que sempre defendeu o direito dos trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Brizola, com uma longa vida em defesa dos direitos dos trabalhadores, ele certamente ficaria muito indignado em saber que uma senadora do seu partido votou a favor de uma reforma da Previdência que vai retirar direitos, sobretudo das pessoas mais simples e mais sem condição de reagir.
E aí, como a senadora é uma pessoa que é proprietária rural, ela tem muitas posses também, essa reforma da Previdência, ela simplesmente alonga o tempo de contribuição, de permanência em situações do campo, de vários trabalhadores que no Brasil, por todas essas razões, por não ter escolaridade, não terem acesso à informação, acabam trabalhando em condições muito ruins de insalubridade. Segundo algumas matérias que a gente já viu, vou colocar um trechinho aqui dessa aqui para vocês, é do Profissão Repórter da Rede Globo, da Insuspeita Rede Globo. E eles, vou pegar só pequenos trechos para não ficar muito longo, né? Para vocês verem o que acontece com o trabalhador do campo. Vamos ver se vai entrar mais aí. Direto, 2, 3 vezes por semana. Direto. Perdi o pé, né? O que aconteceu? O médico falou que foi veneno, aí deu isso. Bom, esse é o primeiro vídeo. Eu não vou estender muito para o vídeo não ficar muito longo, né? Esse é um trabalhador rural que estava usando agrotóxico e esse é o final de milhões de brasileiros que estão no campo. Mutilação, a perda da saúde gradativa. Vamos pegar mais aqui rapidinho. Vamos ver se a gente consegue ilustrar o máximo aqui em pouco tempo. Essa aí é a Gerlene Silva dos Santos. Ela é viúva de um trabalhador rural. Morreu de agrotóxico. Lá na empresa ele fazia as zonas de mistura dos agrotóxicos, né? E hoje o que eu faço? Eu escolho as menores frutas, os menores verduras. Acho que para mim, tanto menor, acho que menos agrotóxico tem. Quando ele entrou na empresa, ele era um rapaz saudável. Depois veio as características já da doença dele. Bom, gente, se vocês botarem na internet agrotóxicos e trabalhadores, vocês vão ver relatos um atrás do outro desse tipo de situação aqui. Vou pegar mais um aqui só para a gente finalizar esse trecho aqui para não ficar tão longo, tá? Vamos lá. Vamos ver se vai rolar. do Norte. Alguns pesquisadores dizem que os agrotóxicos podem agravar quadro de depressão, até causar depressão. Mas eu tenho problema disso, eu tenho que cuidar com isso. O senhor tem depressão? Tenho. Eu fazia plantação também, né? Colher, plantar, colher, essas coisas, né? E polarização, muito veneno mexido. Já fiquei internado 2 vezes por causa de veneno. O médico ainda falou comigo, não mexe com veneno mais. Mas a gente é novo, teimoso, né? Vomitava a catinga do veneno. Era o veneno que intoxicou. O que nós aqui no albergue fazemos? Orientamos as pessoas. Então, meus amigos e minhas amigas, o que querem esses senadores que estão votando a favor dessa reforma, que é a reforma dos bancos, a reforma do grande capital? É reforma insana. Eu, como tenho colocado alguns parlamentares falando sobre essa questão, normalmente eu coloco sempre alguns que estão votando a favor da reforma da Previdência. Eu não posso deixar aqui de sempre trazer um senador que faz o contraponto. E hoje o senador que eu trago aqui para dizer para vocês é o Everton do PDT do Maranhão. Vamos lá, o Everton. Dê a sua... Vamos caminhar contra, com muita convicção, e eu não tenho dúvida que essa reforma, um dia, as senhoras e os senhores senadores que vierem votar a favor vão se arrepender, porque vão perceber a maldade que estão fazendo em retirar dinheiro de circulação lá do município pobre. Os municípios que circulam dinheiro só dos seus fundos de participação dos seus municípios, a segunda renda, ou às vezes a maior, é simplesmente a aposentadoria. Esse aposentado da puta que recebe o dinheirinho e lá ele coloca para circular na rua. Ele paga o mercado, a escolinha do neto, ele paga o remédio, ele vai para quitanda, ele coloca comida dentro de casa. Tirar dinheiro de aposentado, diminuir o dinheiro da viúva, não é mais ajuste nem reforma, é ato desumano. E isso nós não iremos compactuar e não vamos participar. É necessário se deixar claro que essa reforma está cheia de pontos, que não é reforma de previdência coisa nenhuma, é reforma fiscal. O que está se fazendo é conta para dar dinheiro para banco.
Esses mesmos bancos, encerro só lembrando, os bancos brasileiros, os bancos que operam no Brasil, lucraram 98 bilhões de reais só o ano passado. E eu pergunto, quanto é que foi convidado para eles participarem dessa conta? Nada. E o trabalhador de 2 salários perdeu o seu PIS/PASEP, o seu abono? É desumano, é maldade, o PDT vota não. Então, gente, não há dúvidas do propósito dessa reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência que eu já coloquei para vocês aqui, que vai jogar muito dinheiro no sistema financeiro. Só no ano de 2020 nós teremos aí aproximadamente 1 trilhão de reais jogados no sistema. Senadores que estão votando a favor dessa reforma da Previdência. Senador Álvaro Dias. Coloquei a descrição dos bens dele declarado no TSE. É um homem interessante, porque ele não tem imóveis, ele tem uma declaração de rendas de mais de 2.700.000 reais, mas não tem imóvel para morar, né? Então, é uma grande indagação que eu me fiz aqui, né? Por que o senador está votando contra o direito dos trabalhadores? A gente tem aqui a jovem deputada Tabata Amaral, que, na minha opinião, é a prova viva que Harvard também erra. Ela foi muito cultuada nessa reforma da Previdência. Estou colocando ela aqui porque ela fez elogio à senadora Cátia Abreu, veio para o debate, então vamos tratar dela também. Ela se notabilizou por ter sido uma deputada que veio de origem simples e chegou até Harvard e voltou para o Brasil para o parlamento. Olha, a história triste dela não me comove, porque igual à história dela, nós temos de milhões e milhões de brasileiros ao longo de toda a história do Brasil. O problema agravante no caso da deputada Tabata é que ela é uma pessoa que passou por toda essa trajetória para terminar onde? Defendendo os mesmos direitos dos banqueiros, dos grandes fundos de investimento, das grandes empresas multinacionais, contra esses trabalhadores que eu estou colocando para vocês aqui, que hoje precisam contribuir com 25 anos de contribuição lá no INSS, e o governo com essa proposta quer elastecer o tempo desse pessoal, quer prolongar o tempo desse pessoal no nível de contribuições e o tempo de permanência deles em trabalhos no campo, em minas, trabalhos insalubres com grandes eletricidades, com grandes voltagens, agrotóxicos, com periculosidade em todo nível. Então é isso que essa reforma nefasta pretende fazer, e como disse o senador Weberson, banco não perde um centavo com essa reforma. É uma reforma que só tem um destinatário, tirar dinheiro do trabalhador e colocar para dentro do banco. E a deputada Tabata é uma dessas criaturas que recebeu muitos elogios, mas que na sua prática cotidiana tem ficado ao lado dos grandes grupos econômicos que massacram exatamente as pessoas da origem que ela veio, né? Está aí a senadora Cátia Abreu, ela é também grande proprietária rural. E essa aqui, para quem não conhecia, é a juíza Selma. Ela tem 56 anos, é senadora pelo Mato Grosso, e o mandato dela está sob júdice porque ela foi acusada, a senadora, de ter feito campanha com recursos ilegais. Então está sendo discutido. Ela se elegeu na onda do bolsonarismo, mas o detalhe é o seguinte, que a senadora, eu diria até que é uma jovem senadora, uma ex-juíza, ela era considerada a Moro de Saias, lá do Mato Grosso, e ela já está aposentada. A questão é, será que a senadora ela poderia abrir mão da sua aposentadoria ou abrir mão de parte da sua aposentadoria? Porque se ela fizesse isso, ela teria moral para atacar a aposentadoria dos outros. Uma juíza com 56 anos que está aposentada, de fato, é uma das distorções do sistema previdenciário brasileiro. Mas o que a reforma da Previdência está fazendo em relação a esse extrato da sociedade, a esse extrato que beneficia tanto pessoas como a ex-juíza Selma Moro do Mato Grosso? Vamos mais aqui. Temos aqui o senador Antônio Anastasia. Antônio Anastasia é o mais pobre entre os senadores, né? Em 2014, ele coordenou a campanha do então candidato Aécio Neves, e vocês sabem como foi a trajetória política de Aécio Neves e os áudios reveladores
das coletas de recursos para a campanha de Aécio Neves. No entanto, o senador Antônio Anastasia é uma pessoa que a gente poderia dizer que foi um governante de classe média e que não teve, pelo menos do ponto de vista do TSE, um aumento exponencial do seu patrimônio. Mas isso também não dá direito ao ex-governador Antônio Anastasia de matar os seus eleitores em Minas Gerais, porque é isso que vai acontecer, como eu já falei no começo do nosso vídeo, tá bom? E para finalizar, vamos ver se tem mais alguém aqui, ou se foram só esses aqui. Bom, foram só esses para o vídeo de hoje, gente. Só para a gente continuar a jogar luz sobre o comportamento desses representantes do povo que estão virando as costas para o povo, mas a gente quer deixar o nome e a cara de todos eles marcados nesses pequenos vídeos. Pode ser que nossos vídeos tenham pequenas visualizações agora, mas a internet é sempre uma fonte de pesquisa e haverá uma hora que os futuros eleitores e as pessoas prejudicadas por essa reforma da Previdência vão ter conhecimento, por algum lado ou por algum outro, quem foram os assassinos da sua dignidade. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.